Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco e estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por escopo o estudo da consolidação das leis do trabalho artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba. Esta é a nossa aula de número 38 deste nosso curso, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, que versa sobre o adicional por serviços noturnos. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito deste artigo 73 consolidado, devemos apresentar algumas informações para que sejam estabelecidos os parâmetros necessários ao estudo do adicional por serviço noturno. Em primeiro lugar, temos a dizer que o adicional de serviço noturno, como aliás quase todos os adicionais relativos à prestação individual de serviços, eles somente têm lugar como apêndice remuneratório se e somente se o empregado se agitar no horário determinado como sendo noturno pela legislação específica. Portanto, aquele empregado que se agita na atividade profissional nos períodos considerados noturnos terá direito a esse apêndice remuneratório. Todavia, se ele não o faz nesses períodos estabelecidos, não terá direito ao enriquecimento de sua remuneração pelo adicional noturno. Na mesma senda, encontramos aqueles empregados que se agitaram durante certos períodos no ambiente noturno e passaram a desenvolver suas atividades profissionais cotidianas no ambiente diurno. Assim que o empregado é transferido para o ambiente diurno, cessa a obrigação do empregador em adicionar à sua massa remuneratória o apêndice do adicional por serviço noturno. Portanto, ele só tem vigor enquanto o empregado se agita no período noturno. Há algumas considerações mais jurisprudenciais do que legais a respeito deste tema, por entendimentos vinculados à perenidade da prestação de serviços em determinados horários. Como sabemos que a habitualidade de certas atividades elas integram ao salário do trabalhador de forma perene e fazem parte então da sua remuneração específica, quando o lapso temporal em que o empregado se agita no período noturno é de grande monta, é de grande período, né? Entende a jurisprudência em alguns casos que por essa característica já estaria cristalizado como um direito adquirido do trabalhador a esse adicional noturno e, portanto, não poderia, ao ser transferido o empregado para o horário diurno, o empregador decotar de sua remuneração este apêndice remuneratório.
data vênia dos entendimentos jurisprudenciais a respeito, entendemos nós que não tem este privilégio o trabalhador transferido do horário noturno para o diurno, ainda que tenha trabalhado quase todo o período contratual naquele estágio da noite, porque o apêndice remuneratório do adicional de serviços noturnos, ele, como já vimos, só se integra aos casos em que o trabalhador se agita no período respectivo. Portanto, ao ser transferido para o período diurno, o trabalhador não fará mais jus, no nosso ver, ao apêndice remuneratório previsto no artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, que está sendo objeto de estudo nesta nossa aula de hoje. Vencidas essas considerações, passemos, pois, então, ao estudo propriamente dito do artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho. A primeira noção que nós temos que apresentar nesse instante é a da inconstitucionalidade do caput da respectiva norma legal em estudo, porque ela cria uma diferenciação que a Constituição Federal não faz quando prevê que o adicional noturno é devido a todos os trabalhadores que se agitem no período noturno. A proporção de percentual superior ao da hora normal diurna trabalhada. Ora, quando o caput do artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho apresenta a forma gramatical, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, quer dizer, deixando de fora do adicional noturno aqueles trabalhadores que agitam-se em turnos de revezamento semanal ou quinzenal, em que o trabalhador uma semana trabalha no período noturno, na semana subsequente trabalha no período noturno e assim sucessivamente, ou nas duas primeiras semanas trabalha no período noturno e nas duas últimas semanas do mês no período diurno, pelo texto deste artigo seletista estariam alijados esses laboristas do adicional por serviços noturnos, o que vai agredir ao texto da Carta Magna e, portanto, estará sendo inconstitucional esse tipo de distinção apregoada pelo artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho. Desta forma, não cabe esta distinção, sendo que o caput deste artigo não traz em si uma norma válida perante os apelos constitucionais a respeito do tema. O adicional de trabalho noturno ele é devido tanto aos trabalhadores urbanos quanto aos trabalhadores rurais. A diferença com relação aos períodos que são considerados pela norma legal como sendo de horário noturno. No caso dos urbanos, como prevê o artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, esse período
se encontra adstrito ao lapso temporal das 22 horas de um dia às 5 horas do dia subsequente. No caso dos rurícolas, há distinção dupla em relação àqueles que se agitam na área da agricultura e àqueles que se agitam na área da pecuária. Com relação aos trabalhadores que prestam serviços na área da agricultura, o adicional de serviço noturno deverá ser pago para aqueles que se agitam das 21 horas de um dia às 5 horas do subsequente. Já no caso da pecuária, o adicional noturno será devido aos trabalhadores que têm exposição profissional durante o período das 20 horas de um dia às 4 horas do subsequente. Portanto, não é, como vimos, homogênea a distribuição dos períodos de consideração de trabalho noturno entre os empregados urbanos e os empregados rurais. A hora de serviço prestado no período noturno, por uma ficção legal prevista no artigo 73 que estamos a estudar, da Consolidação das Leis do Trabalho, ela não é de 60 minutos, como normalmente temos no período diurno e como normalmente os nossos relógios apresentam fisicamente a cotação horária diuturna. Neste caso, por uma sistemática apresentada pelo artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, a hora será apenas de 52 minutos e meio, o que nos evidencia, por exemplo, das 22 horas de um dia às 5 horas do subsequente, uma jornada de 8 horas, apesar do trabalhador ter se agitado apenas e tão somente em 7 horas, porque em 8 horas de período noturno temos, na verdade, 9 horas de trabalho, pela ficção legal do artigo 73 consolidado que estamos a destrinchar. O adicional noturno, ele é de 20%, baseado na hora normal paga para o empregado naquele mesmo empreendimento profissional que se agita durante o período diurno. Ou seja, a hora noturna terá um acréscimo de 20% a mais para aqueles trabalhadores que trabalham no período da noite. Há uma certa discussão doutrinária e jurisprudencial a respeito da incidência deste adicional noturno sobre qual índice será ele aplicado, se ao salário mínimo governamental ou se ao salário praticado pela empresa durante o período diurno. A nosso ver, como a norma do artigo 73, ela está subsumida à Carta Magna de 1988 e a Carta Magna de 1988, em seu artigo 7º, ela prevê adicional noturno pago
com um apêndice A maior baseado na hora normal diurna de trabalho. Portanto, a Carta Magna ela não fala em salário mínimo e por isso não se pode o empregador valer da assertiva de que o adicional noturno recai sobre o salário mínimo, porque vai agredir ao contexto da lex fundamentalis e, portanto, ter a sua atuação preterida no âmbito do universo jurídico a que se subsume o contrato individual do trabalho mantido com seu empregador. Observe-se que a única hipótese em que poderíamos ter como base o salário mínimo seria naquelas atividades empresariais em que os trabalhadores somente se agitassem durante o período noturno, não havendo, portanto, uma base de cálculo relativa ao período diurno naquela empresa. Então, ninguém trabalha no período diurno, ou o próprio trabalhador que está sendo recepcionado pelo adicional por serviço noturno jamais trabalhará no período diurno e, portanto, não há uma base normativa forte, firme, para que se tenha uma composição dentro daquilo que prevê a lex legum relativa ao tema do adicional de serviço noturno. Portanto, nesses casos é possível a incidência do mesmo sobre o valor do salário mínimo governamental. Fora isso, é sobre o salário hora pago ao trabalhador ou aos trabalhadores do mesmo empreendimento empresarial, onde será acrescido, portanto, o percentual de 20% sobre o valor praticado no período diurno. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a respeito do artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho nesta nossa aula de hoje e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos a atenção dispensada nesta aula e concitá-los a que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas para que possamos continuar a desenvolver este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e a regimentar cada dia mais maior número de alunos e interessados nos temas aqui desenvolvidos para que possamos continuar na nossa objetividade de transmitir cada vez mais o conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado a todos.